Olá, seja bem-vindo e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação, entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Segundo uma pesquisa internacional, o brasileiro é quem mais passa o tempo conectado à internet no mundo. A média é de 9 horas por dia. O estádio do Maracanã inaugurou 2 salas sensoriais para que as pessoas com o transtorno do espectro autista assistam aos jogos sem o incômodo do barulho externo. E ainda, a Unesco inaugurou um museu virtual com objetos roubados. A iniciativa tem como objetivo denunciar o tráfico cultural. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando de um peixe do Bioparque Pantanal, da espécie cachara, que foi submetido a um exame de ultrassom e tomografia. O animal havia parado de comer de uma hora para outra e então os veterinários decidiram investigar o que estava acontecendo com o bichinho. No coração do Pantanal, um gesto silencioso ecoou forte como símbolo de inovação e respeito à vida. Um peixe do Bioparque Pantanal, da espécie cachara, foi submetido a um exame de ultrassom e tomografia. Um fato inusitado e que mostra a revolução na forma como compreendemos o cuidado com seres aquáticos. O animal ele apresentou um quadro de inapetência, né? Ela parou de comer, né, de uma hora para outra, um animal que sempre comeu bem, sempre recebeu bem a alimentação, e ela parou, cessou essa alimentação e a gente entrou num quadro que nós chamamos de anorexia. Então ela ficou um período sem se alimentar e depois desse período sem se alimentar, ela começou a apresentar um quadro de emagrecimento progressivo que foi notado pelos nossos técnicos nas vistorias diárias aos tanques. Então nós resolvemos tirar o animal para poder descobrir o que estava acontecendo com esse animal, por que ele estava com essa inapetência. O exame de ultrassom, geralmente associado à medicina humana, foi adaptado com precisão e sensibilidade para verificar a saúde do cachara. No procedimento, descobriram que se trata de um macho e permitiu identificar condições internas que não seriam visíveis a olho nu. Apesar de ser um exame pouco comum na medicina veterinária, o equipamento veterinário que o Hospital Veterinário da Universidade Federal dispõe é um equipamento muito moderno, de ponta, e que nos fornece resultados muito mais precisos nos diagnósticos que nós suspeitamos ou precisamos descartar aqui no Bioparque Pantanal. Aqui nós estamos no setor específico de quarentena e que serve como hospital para os peixes. A cachara permanece no tanque para passar por novos exames, incluindo uma coleta de sangue e uma efusão. Um exame inovador em organismos aquáticos e que o Bioparque Pantanal é pioneiro nessas técnicas para diagnósticos. O animal ele está num quadro de hipoproteinemia, que é quando faltam proteínas plasmáticas circulantes no sangue, né? Isso dificulta o carregamento de alguns nutrientes que os músculos, que os órgãos nobres precisam do animal. Então, assim, nós suspeitávamos disso, né, já do início, né, por conta do emagrecimento progressivo do animal, e nós confirmamos esse diagnóstico com a ultrassonografia, tanto com a ultrassonografia quanto com a tomografia computadorizada. E com a tomografia nós conseguimos confirmar ainda que ela está com uma diminuição considerável do tamanho do fígado. E isso é mais um sinal, né, de hipoproteinemia que o animal está passando. Então nós já direcionamos alguns tratamentos para reverter esse quadro, mas nós precisamos acrescentar alguns outros exames, né, para que possamos assim direcionar o mais precisamente possível o tratamento para que esse animal volte, se recupere o mais rápido possível e fique o mínimo de tempo possível hospitalizado aqui no Hospital do Bioparque Pantanal. Nesse gesto do maior aquário de água doce do mundo, que conta com mais de 45 mil espécies de animais, há mais do que ciência aplicada, a consciência, responsabilidade e profundo respeito pela vida. Cuidar do Pantanal é, acima de tudo, reconhecer o valor de cada ser e estar atento aos sinais sutis que emergem do silêncio das águas. A acidez nos oceanos está aumentando sem parar, prejudicando a vida marinha.
A consequência é sentida por todo o planeta, que enfrenta vários desequilíbrios provocados pela atividade humana, que prejudica o meio ambiente. Um relatório recente do Instituto Potsdam de Pesquisa do Impacto Climático revelou que o planeta já ultrapassou 7 dos 9 limites considerados essenciais para garantir as condições de vida na Terra. O estudo aponta que a acidificação dos oceanos passou a integrar a lista de fronteiras violadas, se somando a mudanças já irreversíveis, como o avanço da crise climática, a perda de biodiversidade, o uso insustentável do solo, além da pressão sobre a água doce, o excesso de fluxos biogeoquímicos e a introdução de novos poluentes no ambiente. Os oceanos, que absorvem cerca de 90% do calor em excesso gerado pela atividade humana, vêm sofrendo alterações profundas na composição química. Desde a era industrial, o pH da superfície marinha caiu entre 30% e 40%, tornando águas significativamente mais ácidas. Esse processo desencadeia um efeito em cascata nos ecossistemas, desde o enfraquecimento das conchas de pequenos organismos até o comprometimento de corais tropicais e recifes de águas frias, afetando a biodiversidade marinha e, em última instância, a cadeia alimentar que sustenta a humanidade. A acidificação já era considerada o próximo limite a ser rompido, sobretudo devido à queima de combustíveis fósseis intensificada pelo desmatamento e pela exploração predatória do solo. Fenômenos recentes reforçam essa tendência. Ondas de calor cada vez mais severas na Europa e enchentes letais, como a registrada na Espanha em 2024, foram associadas às altas temperaturas anormais do mar Mediterrâneo, evidência direta do desequilíbrio climático global. Segundo os cientistas, apenas 2 limites permanecem dentro da zona de segurança: a camada de ozônio em processo de recuperação e a concentração de aerosóis na atmosfera. O relatório reforça que, sem ações urgentes e coordenadas para reduzir as emissões de carbono e proteger os ecossistemas, a capacidade da Terra de sustentar a vida humana e não humana seguirá comprometida de forma cada vez mais acelerada. Uma iniciativa no Rio de Janeiro envolveu detentos dos regimes fechado, semiaberto, aberto para conservar e restaurar as áreas da Mata Atlântica. Ao menos 250 espécies de mudas foram plantadas, sendo que 40 delas estão ameaçadas de extinção. O projeto, batizado de Replantando Vida, teve início em 2001 e desde então envolve detentos para auxiliarem no reflorestamento de mananciais no abastecimento público. Atualmente, o projeto conta com 5 bases florestais, sendo 3 delas dentro de unidades prisionais em Magé, Resende e Itaperuna. As outras unidades estão em áreas da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, nos mananciais de Guandu e Rio Pomba. Os presos participantes são selecionados pelo bom comportamento e recebem um salário mínimo, além da oportunidade de mudar de vida e gerar sustento para a família. Atualmente, o projeto envolve 550 participantes, mas já passaram mais de 5.000 pessoas pelo programa. Segundo o levantamento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2 em cada 10 participantes voltaram ao sistema após o cumprimento da pena. A atividade instala viveiros de mudas nativas da Mata Atlântica dentro de unidades prisionais, que são cultivadas por presos em regime fechado. Já aqueles que estão em regime aberto e semiaberto são transportados diariamente por vans ou caminhões até as áreas de plantio e cuidam das mudas até que as áreas revegetadas se tornem florestas novamente. Agora eu falo de um assunto muito preocupante. Uma pesquisa revelou que as mortes por câncer devem aumentar 75% no mundo até o ano de 2050. Vamos conferir. Na cabeça raspada, ela mostra a marca do tratamento, mas no sorriso estampado, toda a esperança de quem nunca desistiu da cura. Quando eu tinha 23 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama pela primeira vez. Passei por todo o tratamento de quimioterapia, mastectomia radical, radioterapia. Hoje eu tenho 42 anos, tenho uma filha de 21 anos e um filho de 10. Estou curada
e criei o Instituto Olhar Rosa, que é para levar informação aonde não chega, para as mulheres de baixa renda, em vulnerabilidade, para que os cânceres de mama não cheguem tão avançado aos hospitais como estão chegando. Fabiana lutou contra o câncer por 2 vezes, e na sua família, mãe e irmã também tiveram que enfrentar o mesmo adversário. E assim como essas mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a cada ano milhões e milhões de pessoas recebem o diagnóstico do câncer. Só nos últimos 30 anos, a incidência de câncer apresentou uma escalada global, fechando o ano de 2023 com 18 milhões e 500 mil novos casos, mais do que o dobro em comparação com 1990. E de acordo com a revista científica inglesa The Lancet, os números ainda vão piorar. Isso porque, segundo o estudo, até o ano de 2050, o mundo deve registrar 30 milhões de novos casos de câncer, e as mortes pela doença devem aumentar 75%. Para o médico oncologista Fernando de Moura, esses números devem ser encarados com seriedade, mas não como uma sentença. Eu acho que a gente deve observar com cautela esses dados. Pesquisas como essa, elas devem ser encaradas como um alerta, obviamente, mas não como um alarme, ou seja, nada que deva assustar a população. Claro que a primeira causa para isso é um aumento da população. Se a gente imagina que o câncer é uma doença do envelhecimento, a partir do momento que a população mundial cresce e envelhece, é esperado um aumento do número de casos e de mortes. A pesquisa científica revelou ainda que os países que vão enfrentar o maior impacto nesse quadro cancerígeno são os de baixa e média renda populacional. E isso, infelizmente, inclui a nós, os brasileiros. A realidade do Brasil, se comparada a países mais desenvolvidos, mostra que é preciso investir em políticas em saúde. Ela deve ser algo que nos deve guiar, principalmente para políticas públicas dentro dos próximos 25 anos. Então a gente deve encarar esse dado como um alerta, a gente deve utilizá-lo para guiar políticas públicas, para focar naquelas doenças que são os fatores que a gente fala modificáveis, mas de forma alguma esse dado deve ser encarado para assustar a população. A pesquisa pontuou também que mais de 40% dos óbitos pela doença no mundo estão relacionados ao estilo de vida, ou seja, hábitos que podem ser modificados, deixando no ar uma ponta de esperança. Então, prevenção e cuidado na alimentação, unidos a uma rotina longe do sedentarismo, pode ser o melhor caminho para um futuro que foi vendido como triste, mas que tem tudo para ser feliz. E um levantamento revelou que o brasileiro está tomando menos café nesse ano. O motivo da baixa procura é o preço da bebida, que pode aumentar ainda mais nos próximos dias. De acordo com dados do Instituto Axos, em 2025 o brasileiro está tomando menos café. A pesquisa revelou que o consumidor não abre mão do cafezinho do dia a dia, mas está adaptando o bolso e o paladar, escolhendo a opção mais em conta do mercado. O levantamento ouviu 4.200 pessoas esse mês e indicou que 96% dos brasileiros tomam café todos os dias. Desse número, que segue estável comparado com as 2 últimas pesquisas, 44% tomam de 3 a 5 xícaras por dia. Antes, o critério para escolher a bebida era a marca. Geralmente, os consumidores escolhiam suas marcas favoritas, mas a mudança aconteceu após a disparada dos preços, provocado por problemas climáticos e outros fatores. 24% diminuíram o consumo do café, o índice mais alto já registrado, e 39% dos ouvintes disseram que escolhem a marca mais barata que está disponível na prateleira. A pesquisa também comparou o ano de 2025 com o de 2019, quando apenas 7% do público escolhia o café mais barato. O preço do café, de acordo com os dados mais recentes da Associação Brasileira da Indústria de Café, mostraram que o quilo do café está custando R$ 62,83, quase o dobro quando comparado a 2 anos atrás, quando o quilo estava R$ 32,40. E seguindo a linha de aumento, nas próximas semanas os preços devem subir em 15%. O motivo seria que a indústria está pagando mais caro pelo café que vem das fazendas, que teve reflexo o tarifaço dos Estados Unidos, as geadas no Cerrado Mineiro, a queda na produção de café arábica e os baixos estoques de café no mundo. Comprar por impulso pode criar um problemão para o equilíbrio das contas. Sabe aquilo que você não precisa com dinheiro que às vezes você não tem? Pois é, isso virou até alvo de pesquisa que mostrou que quase metade da população gasta sem necessidade. Agora, fala a verdade, quando a gente está andando assim em meio às lojas, como aqui no centro de Campo Grande, por exemplo, tem várias palavras que vão chamando a nossa atenção. Oferta, desconto,
Tudo isso faz a gente olhar para as vitrines e daí a gente para e pensa, será que realmente a gente precisa daquele produto? Ou em sites, por exemplo, quando muitos produtos em oferta vão aparecendo, será que realmente a gente precisa comprar? E é isso que eu vim perguntar para as pessoas aqui no centro da cidade. Eu compro o que eu não preciso, mas eu sou controlada. Controlada? Sou controlada. E controla como? Faz lista, pensa bem, detalha... Penso bem antes de gastar. Tem vezes que eu passo numa loja assim, aí não tem como, aí eu não resisto, aí eu tenho que comprar. Renan, e essa compra desnecessária pode estar ligada ao psicológico. E muita gente faz isso. 46% das pessoas admitem que já compraram por impulso para se sentirem bem emocionalmente. E mais de 54% dessas pessoas já acumularam dívidas por questões emocionais. As compras por impulso e o endividamento motivado pelo estresse mostram como a saúde mental e a saúde financeira estão diretamente ligadas. O alívio é momentâneo, mas as consequências nas contas duram por muito mais tempo. Cuidar do equilíbrio emocional ele é essencial para evitar dívidas, tomar decisões mais conscientes e reconstruir a confiança no próprio planejamento financeiro. Por outro lado, tem gente que consegue se conter. Não sou de comprar o que eu não preciso, não sou. Não. Mais controlada. Mais controlada. Só o necessário, O necessário já dá para viver. Eu não fico me alugando muito, com esses negócios de comprar um monte de coisa e não usar, Um levantamento da Organização Mundial da Saúde revelou que a pressão alta afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Mas apenas 23% da população consegue controlar a situação. No Brasil, uma nova diretriz mudou a forma que os consultórios classificam a pressão arterial do paciente. O valor que era considerado ideal de 12/8 passou a ser classificado como pré-hipertensão. Estes valores indicam que o coração fez um esforço excessivo para circular o sangue pelas artérias. Segundo especialistas, o objetivo da mudança foi incentivar a prevenção, já que a doença é ligada a derrames e infartos. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica, onde a pressão sanguínea dentro das artérias fica elevada, forçando o coração a trabalhar mais para bombear o sangue. A OMS alertou que o controle da hipertensão foi pequeno em países de baixa e média renda. Nesses lugares, as doenças cardiovasculares custaram quase 4 trilhões de dólares entre 2011 e 2025. As principais barreiras foram a dificuldade de acesso a aparelhos para medir a pressão arterial, a falta de preparo das equipes médicas e o desenvolvimento insuficiente de campanhas preventivas. Apesar das dificuldades, alguns países mostraram que é possível combater a pressão alta. Bangladesh, por exemplo, elevou o controle da doença de 15% para 56%. Na Coreia do Sul, reformas que garantiram medicamentos mais baratos ajudaram o país a alcançar uma taxa de controle de 59% em 2022. A OMS informou que a hipertensão pode ser prevenida e controlada, mas sem medidas urgentes, a doença vai continuar matando milhões de pessoas. Para que isso não aconteça, a organização destacou que manter uma vida com hábitos saudáveis, acompanhamento médico e acesso a remédios contribuem no controle da pressão. Um cardápio com muitos vegetais coloridos indica a presença de antioxidantes, como várias vitaminas. Agora, um estudo chinês investigou o vínculo do consumo dessas substâncias e a prevenção da obesidade. O trabalho realizado por pesquisadores da China foi publicado no periódico científico Frontiers in Nutrition, que investiga o elo entre o consumo de antioxidantes e a prevenção da obesidade. Os cientistas chineses constataram que entre os adeptos de alimentos antioxidantes havia menor risco para o excesso de peso. Uma das explicações é de que os antioxidantes podem atenuar inflamações e ajudar a combater a resistência à insulina. Apesar da ação positiva dos antioxidantes, é importante destacar que os benefícios estão associados à ingestão alimentar, uma vez que a suplementação em altas doses pode desencadear danos à saúde. Exemplo disso é a vitamina E, que em excesso pode ser tóxica. A suplementação só deve ser realizada com recomendação médica e após a realização de exames. Entre os grupos de alimentos que oferecem antioxidantes estão a vitamina A, presente na gema de ovo,
Na batata doce, no leite e no espinafre, a vitamina auxilia na saúde ocular e desempenha papel importante em prol do sistema imunológico, participando da produção de células de defesa. Outra aliada da imunidade é a vitamina C, que pode ser encontrada em frutas como laranja, acerola, caju e goiaba, e ainda na couve e no pimentão. A atuação da vitamina C é destacada em muitos artigos na redução de processos infecciosos, no fortalecimento dos ossos. É encontrada no abacate, azeite e nozes. A vitamina E se destaca pela função cardioprotetora e por auxiliar no retardamento do envelhecimento precoce. Entre os minerais destacam-se o selênio, que é encontrado em abundância na castanha do Pará, que atua na diminuição do risco do câncer e no combate de problemas cardiovasculares e danos cerebrais. Basta uma unidade diária de castanha para suprir as necessidades nutricionais. O frango, feijão, leite e seus derivados também são fontes do mineral. Fundamental para o crescimento e o desenvolvimento, o zinco não pode faltar no cardápio da criançada. Ele também colabora com o sistema imunológico. A falta do zinco abre brechas para a entrada de oportunistas perigosos, caso do vírus da gripe. É encontrado na sardinha, na aveia e no grão de trigo. Já entre os carotenoides, o licópeno, que dá o tom vermelho ao tomate, melancia e pitanga, está envolvido na redução do risco de câncer, em especial de próstata. Já o beta-caroteno, encontrado na cenoura, manga e abóbora, protege os olhos e os ossos. Menos conhecidas, a criptoxantina e a zeaxantina atuam em prol da saúde ocular. É encontrada na nectarina, no pêssego e em hortaliças como a couve e o espinafre. Apesar de não terem sido citadas na pesquisa dos chineses, os fenólicos é outro grande grupo de substâncias de ação antioxidante, que gera benefícios cardiovasculares. Entre os exemplos, há desde as antocianinas, que estão na jabuticaba e açaí, passando pelas catequinas, encontradas no chá verde e na cereja, até a quercetina, da cebola, e o resveratrol da uva roxa e do amendoim. Uma nova pesquisa revelou que aumentou o número de pessoas internadas no Brasil por causa de problemas causados pelo alcoolismo. Mas, segundo o mesmo levantamento, as mortes diminuíram. O número de internações do alcoolismo voltou a crescer no Brasil, segundo a 7ª edição do Anuário do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, elaborado a partir de dados do IBGE. Entre 2022 e 2023, o aumento foi de 2,8%, o que equivale a 4 pessoas hospitalizadas por hora em razão do transtorno do uso de álcool. Apesar do cenário, o levantamento mostra que houve uma queda de 9,2% nos óbitos pelo problema no mesmo período, tendência de redução observada pelo segundo ano consecutivo após o pico registrado durante a pandemia da Covid-19. Os especialistas apontam que a divergência entre mais hospitalizações e menos mortes pode estar relacionada a avanços no diagnóstico precoce e no acesso a tratamentos mais eficazes. Dessa forma, muitos casos que poderiam resultar em óbito estão sendo interrompidos antes de se agravarem. Ainda assim, o alcoolismo permanece como uma das principais causas de mortalidade no país. 10,5% das mortes associadas ao uso do álcool têm ligação direta com a doença, que faz, em média, 21 vítimas fatais por dia. A pesquisa destaca desigualdades regionais. Enquanto a média nacional de mortalidade é de 3,6 por 100 mil habitantes, estados como Piauí, Bahia, Espírito Santo e Tocantins registram índices superiores. Já no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina lideram em número de internações, com taxas bem acima da média nacional de 19,3 por 100 mil habitantes. Outro ponto de atenção é a diferença entre homens e mulheres. O estudo mostra que eles representam 90% das vítimas de alcoolismo, com aumento de 10% nas mortes entre 2010 e 2023. No caso das mulheres, houve queda de 2,5% no mesmo período. A maioria dos óbitos ocorre a partir dos 55 anos, quando os efeitos crônicos do uso nocivo da substância se somam a comorbidades comuns nessa faixa etária, como diabetes
diabetes e hipertensão. Além dos impactos de longo prazo, como cirrose e doenças cardiovasculares, o uso abusivo do álcool também está ligado a consequências imediatas, incluindo acidentes de trânsito e episódios de violência, que atingem, sobretudo, jovens com menos de 35 anos. Especialistas reforçam que o consumo excessivo costuma ser usado de forma equivocada como válvula de escape para dificuldades pessoais, o que exige políticas públicas voltadas não apenas ao tratamento, mas também à prevenção e ao apoio psicológico. E uma bezerra nasceu com 2 cabeças na cidade de Belmonte, em Santa Catarina, e acabou, infelizmente, morrendo poucos dias após o nascimento. Uma notícia que chamou a atenção, né? A morte desse animal, uma bezerra que acabou nascendo com 2 cabeças na região oeste aqui de Santa Catarina. Ela nasceu na cidade de Belmonte e morreu na noite da última sexta-feira. A informação foi confirmada pelo professor Jackson Prels, que é um dos zootecnistas da região. A bezerra nasceu numa propriedade, né, em condições normais, né, e acabaram percebendo na hora do nascimento que ela tinha essa deformidade, 2 cabeças. Um vídeo acabou sendo divulgado nas redes sociais, o que acabou chamando muito a atenção. A malformação pode ter sido um erro, né, genético na concepção do feto e acabou se desenvolvendo dessa maneira. Segundo os especialistas, ela pode estar associada também a questões ambientais, toxinas, vírus e outras ações que podem causar esse tipo de deformidade. Portanto, essa bezerra, né, que acabou chamando a atenção nessa região do oeste de Santa Catarina, e o vídeo acabou viralizando, infelizmente não resistiu devido a outras complicações também genéticas e de formação, e acabou falecendo na última sexta-feira. Agora, a análise ali do corpo, né, do animal será feito pela Faculdade de Chapecó para ter mais informações do porquê dessa anomalia genética e de outras questões que podem até ser ajudadas, né, através dessa autópsia feita no animal. A baixa utilização de celular na sala de aula poderá mudar o que está acontecendo atualmente no Brasil. Mais de 4 milhões de alunos estão atrasados, repetem de ano por vários motivos e continuam em série que não deveria ser a deles. Um levantamento do Unicef, com base em dados do Censo Escolar de 2024, aponta que cerca de 4,2 milhões de estudantes da educação básica no Brasil estão com 2 ou mais anos de atraso em relação à série que deveriam cursar. Esse número equivale a aproximadamente 12,5% do total de mais de 33 milhões de alunos da rede pública. Embora a taxa de distorção idade-série tenha registrado uma leve queda em comparação a 2023, quando era de 13,4%, o problema ainda se mantém em níveis elevados. A defasagem é mais acentuada nos anos finais do ensino fundamental, entre o 6º e o 9º ano, que concentram 1,8 milhão de estudantes em atraso. Nos anos iniciais do fundamental, já são pouco mais de 1 milhão de crianças enfrentando essa dificuldade, enquanto no ensino médio, o número chega a 1,38 milhão de adolescentes. Os especialistas alertam que esses dados revelam como as lacunas no aprendizado começam cedo e se agravam ao longo da trajetória escolar. Apesar da gravidade, atualmente não há uma política nacional específica voltada para enfrentar o problema da distorção idade-série. No governo Lula, as principais iniciativas educacionais têm se concentrado em 3 frentes: a alfabetização, que busca garantir avanços nos anos iniciais, a reformulação do currículo do ensino médio e o programa Pé de Meia, que prevê bolsas e poupança para alunos dessa etapa. A ausência de medidas mais direcionadas preocupa entidades ligadas à educação. Outro ponto ressaltado pelo estudo é a influência das desigualdades sociais, raciais e de gênero sobre os índices de atraso escolar. Entre estudantes negros, a taxa de distorção chega a 15%, quase o dobro da registrada entre brancos, que é de 8%. Além disso, o problema atinge mais meninos que meninas, 14,6% contra 10,3%, respectivamente. Essas diferenças refletem não apenas falhas no sistema educacional, mas também desigualdades estruturais que impactam diretamente a aprendizagem. De acordo com o
Unicef, os resultados reforçam a urgência de ampliar políticas que assegurem condições adequadas de estudo, valorização dos professores e acompanhamento contínuo dos alunos em todas as fases da educação básica. Para os especialistas, sem estratégias mais consistentes e inclusivas, milhões de crianças e adolescentes continuarão enfrentando barreiras que comprometem o futuro escolar e profissional. Segundo uma pesquisa internacional, o brasileiro é quem mais fica tempo conectado à internet no mundo. A média é de 9 horas por dia, 103 horas só em redes sociais. Uma pesquisa feita pelo Consumer Pulsar revelou que o brasileiro passa, em média, mais de 9 horas por dia na internet. Desse tempo, mais de 3 horas são exclusivamente de redes sociais. Esses dados colocam o Brasil acima da média global de tempo de conexão. A chamada hiperconexão já começou a causar desconforto entre os usuários e o desejo por equilíbrio e uma relação mais saudável com a tecnologia já sinaliza uma mudança na percepção do uso excessivo da internet pelos brasileiros. Segundo especialistas, o Brasil se destaca como a população mais conectada do mundo e é a que mais se adapta a novas tecnologias. Essa característica tem muitos fatores e aí inclui a curiosidade do brasileiro e a quantidade de tempo gasto em deslocamentos nos centros urbanos, o que favorece o uso de celulares. A pesquisa aponta o crescimento na conscientização sobre a educação digital entre a população brasileira e ressalta a importância de avaliar a dieta digital de cada usuário, diferenciando o tempo gasto em atividades produtivas como cursos online, como alternativa ao tempo dedicado nas redes sociais. O uso de ferramentas de monitoramento digital disponíveis nos smartphones mostram como o tempo online é distribuído entre diferentes aplicativos, permitindo uma maior compreensão de hábitos para uma possível mudança. O governo do Japão está marcando um novo recorde mundial de pessoas com mais de 100 anos. Hoje são quase 100 mil centenários. A maioria é formada por mulheres. O Japão tem a maior expectativa de vida no mundo e também é uma das sociedades que envelhecem mais rápido. O Ministério da Saúde do Japão revelou que há 99 mil pessoas com mais de 100 anos ou mais no país. Desse total, 88% são mulheres, incluindo a pessoa mais velha do planeta, Shigeko Kagawa, uma mulher com 114 anos. As estatísticas foram divulgadas pelo governo japonês para comemorar o Dia do Idoso, em setembro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 52 mil centenários recebem uma carta de congratulações e uma caneca de prata neste período como tradição do país. A maior expectativa de vida é atribuída a menos mortes por doenças cardíacas e câncer, além do baixo índice de obesidade, um importante fator de risco para essas doenças, devido à tendência do país de seguir dietas mais saudáveis, com baixo consumo de carne vermelha e alto consumo de peixes, legumes e verduras. Segundo especialistas, a obesidade é menor entre as mulheres, o que explicaria a expectativa de vida muito maior do que a de homens. Os japoneses também costumam permanecer ativos por mais tempo ao longo da vida, praticando atividades físicas como caminhadas e usando o transporte público mais do que os idosos dos Estados Unidos e a Europa, por exemplo. O novo guia de turismo agora inclui as favelas do Rio de Janeiro no roteiro para quem visita a cidade. A proposta é valorizar a criatividade e a diversidade dos cariocas. Um empadão de frango servido no alto da Babilônia, uma casa coberta por mais de 380 relógios no Santa Marta, uma maquete de tijolos pintados que conta a história das favelas em miniatura em Laranjeiras, são atrações pouco conhecidas do grande público, mas que agora ganham destaque em um roteiro turístico. O Guia das Favelas, feito pelo Instituto Alpaba, convida cariocas e turistas a encarar o Rio de Janeiro por uma nova lente, revelando experiências que vão além das paisagens já famosas da cidade. Lançada neste sábado, a publicação, produzida em português, espanhol e inglês, percorre territórios como Vidigal, Rocinha, Mangueira, Providência, Pavão Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia, Chapéu Mangueira e Santa Marta.
No topo do Vidigal, com uma das vistas mais famosas da cidade, o Bar da Laje já se tornou ponto turístico e patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Em cada um deles, o visitante encontra projetos sociais, espaços culturais, restaurantes e trilhas que revelam como as comunidades se reinventam e abrem suas portas para o turismo de forma sustentável e acolhedora. Na Babilônia, o roteiro mistura gastronomia e consciência ambiental. O Bar do David é famoso por pratos como feijão com frutos do mar, que atraem tanto turistas quanto moradores recém-chegados da Praia do Leme. Logo acima, a Cantina da Val se tornou parada obrigatória pelo empadão de frango, além de bolos e biscoitos caseiros. Já o projeto Favela Orgânica apresenta um outro sabor da comunidade: hortas urbanas, compostagem e oficinas de gastronomia sustentável que fazem sucesso dentro e fora do país. O estádio do Maracanã inaugurou 2 salas sensoriais para que as pessoas com transtorno do espectro autista assistam aos jogos sem o incômodo do barulho externo. A inauguração aconteceu no clássico entre Fluminense e Botafogo pelo Brasileirão. Ao todo, são 2 espaços que estão localizados no 5º andar do setor oeste e oferecerão atendimento durante os jogos, com o objetivo de facilitar a regulação sensorial e o bem-estar dos usuários. A gestão do estádio, administrada por Fluminense e Flamengo, pretende que o ambiente funcione como um local seguro de apoio e acolhimento para crianças, adolescentes, adultos e seus acompanhantes, independente das condições. Cada sala possui 57 metros quadrados e pode receber até 18 pessoas, já incluindo a presença de 2 profissionais do Maracanã. Elas contam com isolamento acústico, jogos lúdicos, elementos sensoriais, acessibilidade e iluminação regulável, que darão conforto a quem estiver em seus interiores. Os ambientes contam com áreas privadas de regulação, inspiradas nos vestiários, painéis interativos com jogadores e campo de futebol, e elementos táteis e visuais com bolas e texturas. Também há balanços, puffs e almofadões para regulação corporal. Outros elementos de acessibilidade presentes nas salas sensoriais são informações em braille e alto relevo para pessoas com deficiência visual, instalações com altura pensadas para crianças, pessoas de baixa estatura e adultos. Toda a operação de venda de ingressos das salas sensoriais será de responsabilidade do clube mandante da partida. A construção dos ambientes visou atender leis nacionais, estaduais e municipais que garantem direitos e acessibilidade para pessoas com deficiência e que obriga a criação de espaços para pessoas com transtorno do espectro autista em estádio. Uma escavação arqueológica em Israel revelou uma fábrica com pelo menos 5.500 anos de idade. A indústria de pedras era bem avançada para a época, no início da Idade do Bronze. A pesquisa conduzida pela Autoridade de Antiguidades de Israel revelou uma oficina de fabricação de lâminas de sílex, uma rocha dura, mas de um grão muito fino. Segundo os diretores da pesquisa, a descoberta na cidade de Kiryat Gat foi de importância excepcional. O sítio revelou uma indústria avançada que exigia um alto grau de especialização. As lâminas moldadas eram extremamente afiadas e uniformes, utilizadas como facas, instrumento de açougue e ferramentas agrícolas, incluindo até foices. A produção envolvia tecnologia avançada para a época, com o uso de um tipo de guindaste que aplicava pressão sobre o sílex, permitindo obter o formato. No início da Idade do Bronze, os humanos dependiam de ferramentas feitas de matérias-primas naturais, como sílex, osso, pedra e cerâmica. Entre elas, as lâminas cananeias se destacavam como principais instrumentos de corte. O nome de cananeias vem porque elas vinham da terra de Canaã, atual território de Israel. O Israel bíblico só viria a aparecer mais claramente na Idade do Ferro, a partir de 1200 anos antes de Cristo. Em Canaã, a maior parte da população era camponesa, vivendo em vilas e dividindo o trabalho agropecuário em família. Nessa época, havia pouco trabalho metalúrgico. Além disso, a atividade também não era desenvolvida em qualquer lugar, mas em centros controlados por elites. A Unesco inaugurou um museu virtual com objetos roubados. A iniciativa tem como objetivo denunciar o tráfico cultural e também promover a reflexão sobre as origens de muitas relíquias preservadas pelas instituições pelo mundo. O museu virtual com bens culturais roubados já está no ar, mas já quer deixar de existir. O objetivo final da Unesco é que a galeria seja esvaziada e substituída pela sala de devoluções e restituições, onde ficam expostas as peças recuperadas e devolvidas aos seus países ou povos de origem. Um dente de tubarão com mais de 30 milhões de anos faz parte da área de devoluções.
O fóssil foi encontrado por autoridades chilenas que entregaram para Marrocos em 2024. A plataforma interativa foi desenhada pelo arquiteto burkinês Francis Queré. A coleção inicial deve crescer à medida que novas peças sejam digitalizadas, mas o acervo já conta com 250 objetos. O quadro Baianas, um emplumado de cocar e a pintura Bandeirinhas estruturadas com mastro são algumas obras de arte brasileiras que, como tantas outras, foram roubadas, mas que receberam visibilidade no museu virtual. A iniciativa buscou sensibilizar as pessoas sobre o tráfico de bens. Segundo a Interpol, os 250 objetos que fazem parte da galeria são uma pequena parcela de uma comercialização ilegal que envolveu pelo menos 57 mil bens. O tráfico de bens culturais inclui desde saques em zonas de conflitos, escavações clandestinas, até falsificações e furtos em museus e coleções privadas. Para enfrentar o comércio clandestino, a Unesco sugeriu uma rede de cooperação entre os governos, os sistemas judiciais, o mercado de arte e as comunidades locais. A iniciativa também buscou devolver visibilidade às obras desaparecidas e restaurar o orgulho das populações afetadas. Ao transformar os objetos roubados em testemunhos digitais, a galeria ajudou a denunciar os crimes. O Museu de Bens Culturais foi uma ação única no mundo. Mesmo sem paredes, ele guardou inúmeras memórias. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.